Fala, meus irmãos, e aí, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula da nossa escola bíblica e hoje chegamos à lição de número 9, que traz o assunto Os dons espirituais unindo a igreja, baseado no capítulo 12 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, que é o livro que nós estamos estudando. Desde já quero pedir perdão aos irmãos. Hoje é sexta-feira, estou gravando hoje sexta-feira, bem atrasado. Geralmente eu gravo no domingo, né? E envio o vídeo aqui para o YouTube na segunda-feira, mas essa semana estive gripado aí na esperança de melhorar para poder gravar e não melhorei, ainda estou gripado, mas como a gente já tem pouco tempo, a aula já vai ser ministrada domingo, então estou gravando assim mesmo, por isso a voz está um pouco diferente, estranha, mais feia do que o normal, né? O texto áureo diz assim: de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 7. E a nossa verdade prática diz assim: Deus continua concedendo dons aos homens, os quais são indispensáveis para a vida da igreja atual. A nossa lição está baseada no capítulo 12 de 1 Coríntios e a leitura bíblica é todo esse capítulo e nós vamos ler agora, nós vamos ler na versão NAA. Vamos fazer essa leitura juntos? Pegue sua Bíblia aí, diz assim o texto: Irmãos, não quero que vocês estejam desinformados a respeito dos dons espirituais. Vocês sabem que quando eram gentios, se deixavam conduzir aos ídolos mudos, conforme vocês eram guiados. Por isso, quero que entendam que ninguém fala pelo Espírito de Deus, que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso, porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A um é dada no mesmo Espírito a fé, a outro no mesmo Espírito dons de curar, a outro operações de milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos. A um é dada a variedade de línguas e a outro a capacidade para interpretá-las. Mas mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as a cada um individualmente conforme ele quer. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, constituem um só corpo, assim também é com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. E se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. E se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? E se todo ele fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como ele quis. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Os olhos não podem dizer à mão, não precisamos de você. E a cabeça não pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. E os que nos parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra,
Ao passo que os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo, mas para que os membros cooperem com igual cuidado em favor uns dos outros, de maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele, e se um deles é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. A uns Deus estabeleceu na igreja, primeiramente, apóstolos, em segundo lugar, profetas, em terceiro lugar, mestres, depois operadores de milagres, depois os que têm dons de curar, ou de ajudar, ou de administrar, ou de falar em variedade de línguas. Será que são todos apóstolos? Será que são todos profetas? Será que são todos mestres? São todos operadores de milagres? Todos têm dom de curar? Todos falam em línguas? Todos têm o dom de interpretar essas línguas? Entretanto, procurem com zelo os melhores dons. Amém. Glória a Deus. Até aqui a nossa leitura bíblica. Gente, a nossa lição, hoje, a nossa lição será bem dinâmica, pois ela tem 4 tópicos, então temos que ser bem dinâmico para poder abranger todo o conteúdo da nossa lição. Os tópicos da lição são esses: dons de curar, dons de inspiração, primeiro tópico, dons de inspiração. Segundo tópico, dons de revelação. Terceiro tópico, dons de poder. E o quarto tópico, um corpo e muitos membros. Nossa lição vai se desdobrar dentro desses tópicos. E a nossa lição também possui 3 objetivos, que são esses. Primeiro, compreender a contemporaneidade dos dons espirituais, entender a tensão entre a unidade e a diversidade e incentivar a busca dos dons espirituais para fins proveitosos. Então, esses são os objetivos da nossa lição de hoje. Antes de entrar na lição, já quero pedir a você rapidamente, você que é novo por aqui, ainda não me conhece, sou o Denis, e você está no nosso canal. Aqui nós temos vídeos todos os dias e também temos vídeos da Escola Bíblica. De segunda a sexta nós temos o Oráculo do Dia, um vídeo curto com uma palavra de Deus para edificar a sua vida. Às 5 da manhã esse vídeo aparece aqui no nosso canal. E nós temos também as videoaulas, os vídeos baseados na escola bíblica, nas lições da Escola Bíblica. E nesse trimestre estamos estudando a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Já chegamos agora na lição de número 9. Todas as demais lições, eu vou colocar os links aqui embaixo na descrição desse vídeo, tá? Vou deixar também o link de um oráculo aqui. Então se inscreva no nosso canal, deixa aí o seu like para nos ajudar e também comenta aqui embaixo de onde você é, qual o seu nome, qual a cidade que você mora e qual a igreja que você congrega, qual a igreja que você pertence, tá bom? Nós queremos conhecer você. Entrando na nossa lição, eu vou ler a introdução aqui porque é importante esse ponto aqui. Os 9 dons podem ser agrupados naturalmente em 3 categorias: dons de inspiração, dons de revelação e dons de poder. Falaremos primeiro dos dons de inspiração por serem mais evidentes nas igrejas e também no culto. Estou tomando um chá quente aqui para ver se desentope. Então, gente, o primeiro tópico aqui são dons de inspiração. Dentro desse tópico, nós vamos falar de 3 dons. O primeiro é o dom de profecia, o segundo, variedade de línguas, e o terceiro, a interpretação dessas línguas. Profecia, vamos lá. O primeiro é profecia. O termo significa falar em nome de alguém. O dom de profecia capacita o homem a falar em nome de Deus. É uma ação do Espírito Santo transmitida sempre racionalmente, expostas conforme as próprias palavras. A profecia deve ser expressa no idioma
de quem profere e dos que ouvem. Sua ação é direcionada à igreja para que ela seja edificada, consolada e exortada. É bom a gente analisar e prestar atenção nisso aqui. A profecia, o dom de profecia, capacita, como a gente está vendo aqui, capacita a pessoa a falar em nome de Deus. Então isso aqui é muito importante, porque a profecia não vem e ela não surge da minha sabedoria, ela não surge do meu intelecto, do meu conhecimento. Pelo contrário, a profecia é apenas um recado de Deus. Você vai falar ali em nome de Deus. Por isso você precisa, o profeta, o homem que fala, o homem, a pessoa que tem um dom de profecia, precisa ser fiel e digno à profecia. Se Deus disser. Eu gosto muito do exemplo de Jeremias, no capítulo 1, que Deus fala para ele: o que você vê, Jeremias? Ele fala: uma vara de amendoeira. E Deus diz assim: viste bem, porque eu velo em cumprir a minha palavra. Então, o profeta Jeremias ali, ele está sendo fiel à visão que Deus está dando a ele. Deus mostrou uma vara de amendoeira. Ele está vendo só a vara. Ele não está vendo a árvore, ele não está vendo fruto, ele não está vendo folha, ele está vendo uma vara. Talvez essa vara de amendoeira não faça sentido nenhum para Jeremias, mas a mensagem de Deus fala somente isso, sobre a vara de amendoeira. A mensagem, a profecia, ela não tem que fazer sentido para o profeta. Ela tem que fazer sentido para a pessoa que vai receber a profecia. Por isso você precisa ser fiel. Se Deus mostrou uma vara de amendoeira, não diga que tem uma árvore, não diga que tem um campo, que tem um jardim, uma árvore muito grande, várias amendoeiras e uma vara. Não. Fale somente aquilo que Deus mostrou para você. Porque você está falando em nome de Deus e Deus vela em cumprir a sua palavra. E se você enfeitar e começar a incluir coisas dentro dessa profecia, não vai se cumprir, porque o Deus tem compromisso com a sua palavra, não com a nossa palavra, né? Então, isso aqui é muito simples. Profecia, dom de profecia, se capacita um homem a falar em nome de Deus. E este precisa ser fiel à mensagem que Deus está mostrando. Segundo ponto aqui dentro, é o dom de variedade de línguas. É a habilidade do crente de falar em línguas nunca ensinadas, que flui sobrenaturalmente para edificar aquele que as fala. Em Atos 2 temos evidências notórias de que esse dom fazia parte da igreja primitiva, mas não pense que foi somente em Atos 2. Desde os primórdios da igreja, o Espírito Santo continua se manifestando no meio da igreja através do dom de línguas. O dom de línguas deve ser buscado pelos fiéis para que haja edificação e renovo espiritual constante na vida dos servos. Exemplos: Paulo, em 1 Coríntios capítulo 14, e os discípulos em Éfeso, Atos capítulo de número 19. E tem outras referências também, onde nós vamos encontrar esse dom de variedade de línguas, né? A pessoa falando ali em variedade de línguas. Como o comentarista coloca aqui, são línguas não ensinadas. Uma vez eu vi um vídeo no YouTube ensinando você a falar língua estranha. Isso não existe, porque essas línguas estranhas, elas não são ensinadas. Elas simplesmente fluem à medida que o Espírito concede a você. Quem concede isso é o Espírito Santo. Todos os dons aqui inseridos são dádivas do Espírito Santo. Não são ensinados, não é um homem passando para outro, não provém da natureza humana. São dons do Espírito, é Ele quem concede. Se você deseja, tem um interesse em ter algum dom, busque a Deus. É Ele que vai dar a você. Então, a variedade de línguas é o ato de falar em línguas não ensinadas, línguas estranhas, você não sabe o significado, você não entende, mas o seu espírito entende. Espiritualmente, você está falando com Deus. Existe aí uma discordância onde pessoas falam que variedade de línguas são a língua dos anjos. Eu, particularmente, não creio dessa forma. A Bíblia fala que quem fala línguas estranhas fala a Deus e não a anjos. Então, eu entendo que línguas estranhas é uma oração que você faz falando a Deus, tá? E ponto. Tem gente que vai dizer que é língua dos anjos, que você fala anjos. Não vejo dessa forma, tá? Então, a oração, o falar em línguas, edifica a si mesmo. O que você acha de pessoas que falam línguas na igreja? Olha, não deve ser proibido,
né? Não deve ser proibido. Mas eu acho que precisa ter cautela e bom senso, porque se você edifica a si mesmo, então, se é para ti isso, né? Não é proibido você falar na igreja, mas você precisa ter mais decência com isso. Se é uma mensagem só para você, para que falar para todo mundo? Né? Então, precisa ter moderação com relação a isso. Mas você, na sua casa, no seu momento íntimo com Deus ali, fale em línguas estranhas. Converse com Deus em línguas estranhas. Seu espírito está sendo edificado e você, com certeza, só terá benefícios com isso. O terceiro ponto aqui dentro vai falar sobre interpretação dessas línguas. Vamos lá. De imediato, temos que observar que não é tradução, e sim interpretação de línguas. Outra coisa que é importante salientar é que, apesar de parecer com o dom de profecia, é distinto. Para executar geralmente esse dom, são necessárias duas pessoas cheias do Espírito Santo, mas uma única pessoa pode, mas também, né, uma única pessoa pode falar e interpretar. Então vamos lá. A interpretação das línguas não é a tradução, tá? Não é a tradução. Tanto falar em línguas é concedido pelo Espírito Santo, como a interpretação também é concedido pelo Espírito Santo. Então pode acontecer de uma pessoa ali na igreja estar entregando uma profecia, e essa profecia, sim, em línguas estranhas, ela é para a igreja, uma mensagem para a igreja, e aí o próprio Espírito Santo vai capacitar alguém a interpretar essa profecia que está sendo falada, dita ali em línguas estranhas. Então a interpretação ela é concedida pelo Espírito Santo. Qual é a finalidade? Edificar e abençoar a igreja. O cara que interpreta, ele não é um tradutor. Ele não vai, todo tempo que alguém falar em língua estranha, ele vai saber a tradução, a interpretação. Não. Em momentos específicos, o Espírito Santo vai conceder o conhecimento a respeito do que está sendo dito, com a finalidade de edificar a igreja, e ponto. É só isso. Acabou aquilo ali, acabou a interpretação. Se acontecer um outro momento, Deus pode conceder à pessoa ali o conhecimento de interpretar e tal, mas não fica no domínio da pessoa, do homem, interpretar ou não qualquer língua estranha, entendeu? É o Espírito Santo que age nesse ponto. Se você tem dúvida com relação ao primeiro tópico, deixa aqui nos comentários a sua dúvida. Nós vamos agora para o segundo tópico que fala dons de revelação. Estou tentando falar rápido aqui porque é muita coisa para a gente poder colocar dentro de um tempo de meia hora só. Segundo tópico, dons de revelação. Aqui vai entrar três dons, que são palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, discernimento de espíritos. Palavra de sabedoria. A palavra de sabedoria é, na verdade, uma forma sobrenatural da manifestação da sabedoria divina na vida da pessoa, né, do crente. A sabedoria provém estritamente de Deus e pode ser adquirida através da manifestação do Espírito Santo e também do ensino da palavra de Deus. No Antigo Testamento temos vários exemplos da sabedoria divina, mas Salomão é, sem dúvidas, o nosso maior destaque. Então, preste atenção aqui. A sabedoria divina é um conhecimento que Deus ele dá ao homem. Um conhecimento, eu costumo falar que é um entendimento. Por quê? Porque pode acontecer, sim, da pessoa nunca estudar e Deus dá à pessoa um conhecimento específico sobre algo, né? Sobre Deus, sobre algo. Mas, em muitos casos, e na maioria dos casos, a pessoa mesmo ela vai buscar esse conhecimento, ela vai estudar, ela vai ler livros, ela vai se empenhar, ela vai fazer um curso de teologia e tal, e Deus vai conceder a ela a capacidade de compreender aquilo. Vai conceder à pessoa a sabedoria, vai fazer com que a pessoa extraia, né? Tire dali a sabedoria e coloque e tenha isso na sua vida. Por quê, gente? Porque tem muitas pessoas que estudam e não conseguem entender. Tem muitas pessoas que leem muito a Bíblia, mas não conseguem entender. O que é isso? É a falta da sabedoria que só Deus pode dar. Então Deus ele concede, você busca Deus, mas isso não vai te fugiu a palavra. Isso não vai te impedir, ou não é impedir, isso não vai te eximir, né, de estudar.
Então você precisa estudar e com certeza Deus vai fazer com que você adquira e tenha ali sabedoria da parte dele, sabedoria divina e não a sabedoria do mundo. Tem essa diferenciação também. Aqui, isso é um dom concedido pelo Espírito Santo. O segundo ponto aqui dentro é a palavra de conhecimento. Isso aqui é diferente. Este dom, por sua vez, trata do conhecimento profundo de origem divina, está ligado ao primeiro e deve ocupar um lugar primordial na vida dos fiéis. A ciência é o conhecimento profundo ou a compreensão das coisas divinas de uma maneira sobrenatural. A palavra do conhecimento é a capacitação do crente movido pelo Espírito Santo para declarar fatos que estão em oculto ou que ainda não ocorreram. Um exemplo, Eliseu e Elias foram exemplos da manifestação do conhecimento divino. E também tem o exemplo de Pedro e Ananias em Atos, capítulo de número 5. Então aqui, gente, a palavra do conhecimento, diferente da palavra de sabedoria, né? A palavra de sabedoria você vai buscar ali, entender o assunto e tal, e Deus vai lhe iluminar, você entendeu o assunto e você vai poder falar da sabedoria de Deus, explicando a Bíblia e tal. Palavra de sabedoria. A palavra do conhecimento é diferente. Deus vai revelar a você um conhecimento de um determinado assunto, de um determinado fato que ocorreu ou que ainda ocorrerá. É como se fosse uma revelação. Isso só Deus pode revelar, tá? E aí, essa é a palavra do conhecimento. Aí você vai ter o conhecimento sobre determinado assunto para tomar uma decisão ou para alertar alguém, né? Seria isso. Terceiro ponto aqui dentro é discernimento de espírito. Na língua grega usa-se o termo diácrisis, que é traduzido como o ato ou feito de julgar, distinguir, ver claramente, verificar de modo sobrenatural a origem de uma ação, se é procedente do espírito do homem ou do espírito maligno ou do espírito de Deus. O discernimento é fundamental para reconhecer a natureza das manifestações espirituais que ocorrem em nosso meio. Então isso aqui é muito importante, discernimento de espírito. E um grande exemplo que nós temos aqui é de Jesus e Pedro. Quando no capítulo 16 de Mateus, quando Jesus ele pergunta aos seus discípulos: o que as pessoas dizem que eu sou? E aí eles começam a falar um profeta e tal. E aí Jesus pergunta: e vocês? O que vocês acham? Quem eu sou? E aí os discípulos ficam calados e Pedro diz assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo e tal, né? Filho de Deus. E aí Jesus fala: bem-aventurado és tu, não foi a carne nem o sangue, mas o Espírito que te revelou, meu Pai que te revelou isso. Então, Jesus aqui nesse momento ele tem discernimento de espírito e ele sabe que o que Pedro está falando provém do Espírito Santo. Isso é discernimento de espírito. E o outro exemplo é logo em seguida, nesta mesma passagem, quando Jesus começa a falar de sua morte, de sua ressurreição, e que ele iria sofrer nas mãos dos pecadores e tal, Pedro vem e repreende Jesus em particular, dizendo: mestre, não diga essas coisas, isso jamais acontecerá contigo e tal, falando bem, né? Falando até coisas boas, com carinho com Jesus, e Jesus fala para Pedro: arreda Satanás, porque você não compreende as coisas do Espírito, você não compreende as coisas espirituais, mas somente as materiais. Então aqui, Jesus também tem discernimento de Espírito para saber que o que Pedro está falando não vem do Espírito Santo, mas vem do diabo, vem de procedência maligna. Então, o discernimento é muito importante para você definir e saber se algo vem ou não da parte de Deus. E aqui nós vamos falar agora no terceiro ponto, no terceiro tópico, que são dons de poder. Se você tem dúvida com relação ao segundo tópico, deixa aqui embaixo nos comentários as suas dúvidas. Terceiro tópico, dons de poder. E aqui nós vamos falar dons de curar, operação de milagres e o dom da fé. Dons de curar. Os dons de curar são recursos utilizados por Deus para a realização de curas miraculosas. Uma observação que deve ser verificada neste dom é que ele está no plural. Isto indica que são várias formas e manifestações de cura realizadas através desse dom. Dom de curar é simples. A pessoa ali tem o discernimento de Deus que tal pessoa Deus quer curar. Lembrando que quem cura é Deus, não sou eu, não é o ser humano, não está em meu poder curar ou não, está em Deus. Quem define quem vai ou não curar é Deus, porque quem cura é Deus. Então, não está em meu poder. O que nós podemos fazer é orar pela pessoa e Deus vai curar essa pessoa.
não está no domínio do homem, está em Deus. E Deus é aquele que vai ali usar para curar a pessoa ou não. Precisamos entender isso. Está no plural, são dons de curar. As manifestações de cura que Deus pode realizar são inúmeras, não está dentro da nossa caixinha, não está dentro da nossa mente. Deus pode curar de várias formas e você precisa apenas ter o discernimento ali e orar pela pessoa para que Deus possa realizar o milagre. Segundo ponto aqui é operação de milagres, né? A operação de milagres ou maravilhas não pode ser confundida com os dons de curar. Milagres está no rol das maravilhas extraordinárias e é a capacidade de realizar intervenções extraordinárias através do poder de Deus na esfera espiritual e física, que podem ser observadas a olho nu. Podemos usar o exemplo de alguém que perdeu um olho por uma operação de milagre, Deus fez nascer um olho no lugar. Segundo Stanley Orton, esse dom pode estar relacionado à proteção, provisão, expulsão de demônios e alteração de circunstâncias ou de juízo. A operação de maravilhas, como o nome já diz, é uma operação de maravilhas. Não pode ser confundido com o dom de curar, mas é o dom de operar maravilhas. Por exemplo, como ele falou aqui, reverter um juízo, orar e não chover, como Elias, orar e chover, né? A pessoa não tem um olho, o globo ocular aqui a pessoa não tem. Você ora, Deus faz nascer um olho ali. A pessoa não tem uma mão aqui, Deus ora e restitui a mão da pessoa. Pode acontecer. A operação de maravilhas. Eu entendo que a multiplicação dos pães e peixes ali, uma operação de maravilhas. Então, também isso é um dom. E Deus, ele tem poder para fazer com que isso aconteça. Basta que você busque. O outro aqui é o dom da fé. O dom da fé é diferente da fé salvadora. A fé como dom é uma capacitação do Espírito Santo para realizar proezas e feitos sobrenaturais em nome do Senhor. Esta é a manifestação através de uma ação sobrenatural impulsionada pelo Espírito Santo. De maneira simples, podemos definir esse dom como a capacidade humana outorgada pelo Espírito Santo para permear no campo do impossível. Então, o dom da fé, diferente da fé salvadora, né, você vai ter fé para realizar obras extraordinárias em nome de Deus. Então, esse também é um dom e é muito importante que a gente busque esses dons, porque eles são para a edificação e para a blindagem da igreja. O quarto e último ponto aqui fala sobre um corpo e muitos membros. Vamos falar também de 3 pontos aqui dentro. Mas se você tem dúvidas sobre o terceiro tópico, que fala sobre dons de poder, deixa aqui nos comentários a sua dúvida. Quarto tópico, vamos falar sobre a unidade e diversidade, dons para a unidade do corpo. E o último é exerça o seu dom. Unidade e diversidade é o verso de número nós vamos falar aqui do verso de número 12 até o 20, e agora é o 12. Vamos falar do verso 12. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem o seu corpo, assim também com respeito a Cristo. Aqui nós precisamos entender o seguinte: a igreja é o corpo de Cristo. E como Paulo usa essa metáfora aqui, a gente sabe que o corpo possui muitos membros e cada um desses membros tem a sua particularidade e a sua utilidade. Qual é a nossa função aqui? Qual é a nossa responsabilidade? É entender que somos indivíduos, que pertencemos a esse corpo. E todos são importantes. Se você olhar para o seu corpo, tudo que tem nele é importante. Tudo que tem nele tem uma finalidade. Então, assim na igreja. Assim na congregação onde você congrega. Cada pessoa ali tem uma finalidade, tem uma importância, merece ser honrado, merece ser respeitado e deve ser também ajudado. A vitória do seu irmão é a sua vitória é a vitória do seu irmão, a tristeza e a dor do seu irmão tem que ser a sua dor, e assim nós vamos convivendo juntos nesse corpo. Existe uma grande dificuldade entre você separar ali a sua individualidade da sua coletividade, né? Você individualmente tem a sua função, tem a sua responsabilidade, mas coletivamente você tem um compromisso com a igreja por pertencer a esse corpo. Segundo ponto aqui dentro, vamos falar sobre
dons para a unidade do corpo, verso de número 21. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, e nem ainda a cabeça aos pés, não precisamos de vós. A ênfase sobre o fato de que Deus é quem concede os dons, não apenas ressalta o propósito unificador dos diversos dons, mas também descreve a suficiência como provisão de Deus para a sua comunidade. Então aqui, como a gente já falou antes, cada um tem a sua finalidade, cada um tem a sua importância, e você precisa honrar os seus irmãos, porque eles fazem parte do mesmo corpo que você. Jesus fala, aquilo que você quer que as pessoas te façam, faça você primeiro a elas. Então, trate com respeito, trate como sendo importante, porque todo mundo que faz parte do corpo de Cristo tem a sua importância. E o terceiro ponto aqui dentro fala sobre exerça o seu dom, e é o verso de número 27. Ora, vós sois de Cristo e individualmente membros desse corpo. Aqui eu quero ressaltar que você é importante. A gente falou anteriormente sobre a importância dos irmãos, mas eu quero dizer aqui agora que você é importante. Não se sinta desprezado, não se sinta menosprezado. Paulo escreve a Timóteo dizendo, não despreze o dom que há em ti. Então, se você faz parte do corpo de Cristo, com certeza Deus investiu em você e lhe concedeu dons para que você abençoe, para que você seja útil, para que você edifique também este corpo que é a igreja do Senhor. Você é importante e o seu dom é fundamental para a saúde, para o desenvolvimento e crescimento da igreja. Então, exerça o seu dom com alegria e faça isso com entusiasmo, na certeza de que você será recompensado e que tudo o que nós fazemos para o Senhor, no seu devido tempo, terá a justa recompensa. Beleza? Vamos para a aplicação, pessoal. O Espírito Santo continua a dispensar os seus dons, os quais são importantíssimos para a edificação da igreja nos dias atuais. Então, aqui nós encerramos a nossa aula. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. E agora eu peço que você responda aqui nos comentários o nosso questionário. São 3 afirmações e você vai dizer se é verdadeiro ou falso. Primeira afirmação. O dom de sabedoria é o mesmo dom do conhecimento, diferindo apenas na grafia para ressaltar a importância do dom. Verdadeiro ou falso? Segunda afirmação. A variedade de línguas estranhas nunca ensinadas flui naturalmente para edificar aquele que as fala. Verdadeiro ou falso? Terceira afirmação. Os dons são dados para a unidade do corpo de Cristo, não sua divisão. Portanto, a diversidade de dons e operações não tinham por propósito segregar, mas agregar o corpo de Cristo. Verdadeiro ou falso? Deixa aqui nos comentários a resposta. Deus te abençoe e até a próxima aula.